Ô pessoal, antes de continuar ali, eu queria fazer uma correçãozinha que ficou no último vídeo, ficou confuso ali. Aqui é f da menos 1 de y mesmo, tá? Corrigindo aqui, já vou corrigir nos slides depois para vocês. E também aqui, g de y é uma função inversa daquela função original em y, tá bom? Então, só corrigindo isso aqui, e agora a gente segue com a continuidade do conteúdo. Bom, a escolha do grau de um polinômio e também uma coisa chamada fenômeno de Runge são itens que a gente não vai aprofundar muito aqui na disciplina, mas fazendo alguns comentários, tá? Se você quiser uma melhor explicação sobre escolha do grau e fenômeno de Runge, você encontra lá no mesmo livro da Márcia Rogério e Vera Lopes, tá? De maneira bem sintética, o que o fenômeno de Runge mostra? Ele mostra que se nós fizermos uma interpolação com muitos pontos, ou seja, elevar o grau do polinômio, o resultado vai apresentar uma variabilidade elevada e uma margem de erro muito grande. Uma maneira de evitar isso seria reagrupar esses pontos em subconjuntos menores. E aí eu vou ter pequenos polinômios ou polinômios de grau menor para cada intervalo. Então eu vou ter uma função definida por várias sentenças. Uma sentença para o primeiro intervalo, outra sentença para o segundo intervalo. Então, ao invés de eu ter um polinômio de grau 5, eu tenho lá vários polinômios de grau 2 ou de grau 1. Ok? Então, eu tenho 6 pontos. Eu pego do primeiro para o segundo, eu faço um polinômio de grau 1. Do segundo para o terceiro, outro polinômio de grau 1. Do terceiro para o quarto, outro polinômio de grau 1. Tá ok? Esses polinômios, essas funções, elas vão então fazer com que a minha função total seja a interpoladora daquele intervalo. Só que muitas vezes essa função vai ficar ruim, não vai ficar bem definida. Para isso eu vou impor algumas condições. A condição de que, primeiro, ela seja contínua e que, segundo, ela tenha derivadas contínuas até uma determinada ordem. E aí, uma das maneiras de realizar esse procedimento é através de funções spline. Só um comentário aqui, tá? Spline, esse nome spline, ele vem de uma ferramenta que é chamada de régua elástica, que é usada muito em desenhos manuais, né, na engenharia, que é uma régua que ela pode ser curvada, pode ser adaptada para passar por um determinado conjunto de pontos. Então a spline ela vai ter esse comportamento, né, como se eu estivesse traçando uma linha, mas que ela vai se adaptando no decorrer do procedimento. Tá? Então, como que serão essas funções spline? Vamos pensar aí como é que vão ser. Tá? Primeiro, a gente tem algumas condições que elas devem seguir. Então, para que a função f de x, tabelada em nós crescentes, eu vou trabalhar sempre com valores crescentes aqui de x, tá? Vou pôr em ordem crescente. Eu vou gerar uma função spline SP, denominada de spline de grau P, com esses nós xi, se eu satisfizer duas condições. A primeira, em cada subintervalo que eu for trabalhar, essa minha spline vai ser um polinômio de grau P, ou seja, todos os meus subintervalos vão ter o mesmo grau, então vão ter a mesma quantidade de pontos. Se eu vou trabalhar com uma spline de grau 2, eu preciso ter 3 pontos em cada intervalo. Se eu vou trabalhar com uma spline de grau 3, eu preciso de 4 pontos. A gente vai ver que a gente vai trabalhar com splines de grau 1 e aí a gente vai usar apenas 2 pontos em cada intervalo. Além disso, ela tem que ser contínua e ter derivada contínua até a ordem P-1. Tá ok? Dentro daquele intervalo que eu estou trabalhando. Lógico, para cada intervalo. E aí é lógico que ela vai dar ali para todos para o intervalo geral, né, do x0 até o xn. Admitidas então essas condições, eu tenho que essa função S de P, SP de xi, né, desde que ela seja, ali tem as imagens iguais, as imagens dos pontos que eu tenho lá tabelados, eu vou ter o que eu chamo de spline interpolante. Nós vamos estudar a spline linear interpolante, ou seja, de grau 1. Então a gente vai buscar a S1 formada por polinômios Si de x, cada um desses polinômios de grau 1 também, tá bom?
para cada subintervalo ali que a gente vai ter. Interessante entender como construir essa spline. A spline linear interpolante, ela vai ser sempre construída nesse formato aqui, ó. Eu tenho, então, a imagem do xi menos 1, isso é dentro do intervalo que vai do xi menos 1 até o xi, ou seja, a imagem do primeiro elemento, vezes o segundo elemento menos x sobre o segundo menos o primeiro, mais a imagem do segundo, vezes x menos o primeiro elemento, o segundo menos o primeiro. Nota que o denominador aqui é comum nos dois, tá? E alguns autores, inclusive, colocam como um denominador único, tá bom? E aí eu vou ter que ir alternando esses resultados aqui. Veja que eu tenho valores tabelados, então essas imagens são conhecidas. Eu só vou construir funções. Serão funções do primeiro grau, que em nenhum momento eu tenho aqui a incógnita x multiplicando ela mesma. Tá? Então vamos lá. Determinar a função spline linear que interpola esses valores tabelados. 1, 2, 5 e 7 são os meus valores de x, já estão em ordem crescente. E as minhas imagens são 1, 2, 3 e 2,5. Nota que essa função não é monótona. Ela começa crescendo e depois ela decresce. Então já não daria para pensar naquela ideia da interpolação inversa, né? Porque não tem uma função monótona aqui. O que eu vou trabalhar então? Vou buscar um polinômio de grau 1, S1 de x, formado por polinômios Si de x para cada um desses intervalos. Primeiro intervalo, do 1 para o 2. Então, o meu S1 vai ser f de x0, que multiplica x1 menos x sobre x1 menos x0, mais o f de x1, que multiplica x menos x0, x1 menos x. Vê que muda essa sequência, tá? x1 menos x e depois x menos x0. Substitui. O x1 é 2, o x0 é 1, a imagem do 1 é 1, a imagem do 2 é 2. Então, eu vou substituir aqui os valores que foram conhecidos. Aqui, 2 menos 1 é 1, 2 menos 1 é 1, o denominador vai para o espaço. 1 vezes isso vai ficar 2 menos x, e aqui vai ficar 2x menos 2. 2 menos 2 vai zerar, e menos x mais 2x vai sobrar só 1x. Então, S1 de x é igual a x para o intervalo 1 e 2. Vamos para o segundo intervalo. Agora eu vou pegar o 2 e o 5. Então, eu vou trabalhar uma S2 de x, que vai ser a imagem do x1, que multiplica x2 menos x sobre x2 menos x1, e a imagem do x2, que multiplica x menos x1, x2 menos x1. Substitui os valores da tabela, faz as simplificações, né? 5 menos 2 é 3, faz as simplificações, vai multiplicar, vai operar, vai ter que operar aqui com fração, então vou deixar isso aqui, né? Que é coisa simples, você mesmo faz, tá? E vai chegar em x sobre 3 mais 4 terços, ou x mais 4 sobre 3, se você escrever assim, né? X mais 4 sobre 3, denominador comum, também está muito certo. E isso valendo para o intervalo que vai do 2 até o 5. Ou seja, se eu quiser estimar a imagem, né, de S de 1,5, eu vou usar essa primeira expressão. Mas se eu quiser o S de 3, que está entre 2 e 5, aí eu vou usar essa segunda expressão. A minha tabela ainda tem mais um nó, então eu vou fazer mais uma funçãozinha para minha spline interpolante, mais um intervalo entre o 5 e o 7. A mesma coisa, substitui os valores, faz os cálculos, simplifica. Nota que aqui o coeficiente do x passa a ser negativo. Por quê? Porque justamente nesse intervalo aqui, a função teve um comportamento decrescente. Professor, mas quem garante que depois do 3 ela não cresceu mais um pouquinho antes de descer? Boa pergunta. Ninguém garante. Ninguém garante porque a gente não conhece a função. A gente conhece só os pontos tabelados. Então eu vou entender pela spline que aqui vai ser decrescente. Então eu vou ficar com menos x sobre 4 mais 17 quartos para esse intervalo entre 5 e 7. Poderia ter escrito também 17 menos x, tudo isso sobre 4. Estaria muito certo também. Então o que eu tenho, na verdade, né, não está aqui no slide, mas vou escrever aqui, é que essa minha função S1 de x, ela é uma função definida por 3 sentenças. Ela é igual a x se o x está entre 1 e 2.
ela vai ser igual a x mais 4 sobre 3, se o x estiver entre 2 e 5. E ela passa a ser igual a 17 menos x sobre 4, ficou apertadinho aqui, mas se o x estiver entre 5 e 7. É para esses intervalos que a spline está definida. Tá ok? Existem outros tipos de splines, não se limitam a splines lineares. Você pode trabalhar spline com outros graus P, desde que seja viável em cada caso. Nessa disciplina a gente vai ficar só com a spline linear mesmo, tá bom? Mas no mesmo livro que eu já citei aqui nessa aula de hoje, você vai encontrar, por exemplo, lá um trecho que fala sobre a spline cúbica interpolante, onde você vai ter ali, então, termos de terceiro grau para fazer a interpolação, tá bom? Mas eu vou ficar por aqui na spline linear, vou trabalhar e vou cobrar de vocês só até esse ponto. Na nossa próxima aula, na continuidade do conteúdo, a gente ainda vai continuar pensando em ideias parecidas. Eu conheço pontos e eu quero uma função que melhor represente. Mas a gente vai passar a trabalhar agora com método dos mínimos quadrados, que é um outro método, um pouquinho diferente do que a gente viu de interpolação polinomial. Beleza? Por hoje é isso então. Segue aí, faça os exercícios e a gente se vê na próxima aula síncrona.